Vamos falar de um assunto que tira o sono de muita empresa multinacional: preços de transferência. Sabe, é aquele desafio de provar para a Receita Federal que os preços que uma filial cobra da outra em países diferentes são justos. Como se faz isso? Pensa só nessa situação. Você está num debate super preparado, mas o seu oponente, ele pode usar umas anotações secretas que só ele vê. Complicado, né? Pois é, no mundo dos preços de transferência é exatamente assim que muitas empresas se sentem. Elas precisam se defender de argumentos que são baseados em informações que elas nunca viram na vida. E aí, como é que se ganha uma discussão dessas? Bom, para começar, vamos entender a base de tudo, esse verdadeiro quebra-cabeça dos preços. O negócio é o seguinte: as empresas precisam justificar cada transação que fazem entre suas próprias divisões em diferentes países. E não é só justificar, é provar que os preços internos são justos. E aqui está o pulo do gato. Não adianta só a empresa definir um preço e falar, é esse. Não. Ela precisa provar que aquele preço é justo, como se a venda fosse feita por uma empresa totalmente independente no mercado. Essa prova, ela é a chave de tudo. E essa necessidade de provar nos leva direto para um conceito do mundo jurídico chamado ônus da prova, que no fundo nada mais é do que o desafio de montar um caso super sólido para apresentar para a fiscalização. Traduzindo do juridiquês, né? O ônus da prova é basicamente a obrigação de apresentar evidências que convençam. A responsabilidade de provar que os preços estão certinhos é de quem? Da empresa. Simples assim. E não é qualquer provinha, não. A evidência precisa ter preponderância, ou seja, ela tem que ser mais convincente do que a do outro lado. Para conseguir isso, as empresas precisam ter uma documentação robusta, análises de mercado detalhadas, uma lógica econômica muito clara por trás de cada preço. O objetivo é criar uma história tão forte, tão bem amarrada, que os fatos se tornam, assim, inquestionáveis. E esse ônus da prova se divide em duas partes, como a gente vê aqui. Primeiro tem o ônus da produção. É o dever de chegar e apresentar as evidências iniciais. Geralmente, isso envolve usar métodos padrão, tipo comparar o preço com outras transações parecidas no mercado, sabe? Para formar a base do argumento. Depois vem o ônus da persuasão. Aí o desafio é outro. É convencer de verdade a autoridade fiscal. É aqui que a empresa tem que mostrar que a sua análise é a mais correta. Mas, e se essa tarefa de convencer se torna quase impossível? Em alguns lugares, como no Japão, aparece um obstáculo que deixa a disputa bem desigual, a tal da evidência secreta. É isso mesmo que você está lendo. A evidência é secreta. As autoridades fiscais podem simplesmente usar dados secretos para tomar as decisões delas. Isso muda completamente as regras do jogo e deixa a empresa literalmente no escuro. E o nome técnico para isso são os comparáveis secretos. São informações, dados que a autoridade fiscal usa para basear as avaliações dela, mas não compartilha com a empresa. Isso cria uma barreira gigantesca para a defesa. Então fica a pergunta no ar: como é que uma empresa consegue montar uma defesa contra dados que ela nem pode ver? Parece uma tarefa impossível, né? Mas acredite, existe uma saída. E a resposta para esse problema todo está na matemática. A solução é estatística, e ela permite quantificar aquilo que antes era totalmente desconhecido. E aqui está a grande virada de chave. Mesmo sem conseguir ver os dados que o fiscal está usando, a estatística consegue detectar padrões e, olha só, quantificar um preço justo e defensável. É o famoso preço de mercado, ou Arm's Length Price. Tá, mas como isso funciona na prática? Pensa nesses 3 passos como se fosse um trabalho de detetive. Primeiro, o teste T. Imagina que ele é tipo uma lupa, que ajuda a ver se 2 grupos de dados são realmente diferentes um do outro. Depois, a análise de regressão. Essa aqui é como se fosse ligar os pontos. Ela encontra a relação escondida entre as variáveis, ajudando a ajustar as comparações. E por fim, a quantificação. Com essas ferramentas na mão, dá para calcular um preço justo, mesmo sem ver as cartas do oponente. E isso não é só teoria, não. A análise de regressão, como uma citação bem diz, é uma ferramenta super poderosa para encontrar aquela lógica oculta por trás das diferenças de preço. Ela transforma suspeitas em números concretos, sabe? Na prática, essas ferramentas são usadas em casos bem complexos. Por exemplo, na hora de avaliar o valor de uma licença de software, a análise pode mostrar qual a correlação entre o quanto se investiu em pesquisa e o preço final. Ou, no caso de fundos de investimento, dá para calcular o custo de capital com base na remuneração dos traders, justificando a estrutura de lucros. A estatística, nesse ponto, transforma o que é abstrato em algo defensável e principalmente quantificável. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final.
Em uma era totalmente movida a dados, onde tudo é rastreável, será que a existência de uma evidência secreta ainda é defensável? É uma questão que desafia noções de transparência e de justiça no sistema tributário global. Fica aí para a gente pensar.